Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. É com muita alegria que hoje comemoramos Santa Lídia, né? Uma judia que se converteu e foi batizada por São Paulo. Ela era vendedora de púrpuras, né? Isso significa que era uma mulher que tinha muitos dotes e ela pediu, ao ouvir a pregação de Paulo, ela pediu o batismo não só para ela, mas também para toda a sua família, né? Que bom é a gente ver na vida dos santos essa beleza. E hoje o nosso evangelho, ele é Mateus, é o 26 do 14 ao 25. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um dos discípulos chamou Judas Iscariote e foi ter com o sumo sacerdote e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa do Asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde quereis que façamos os preparativos para a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade e procurai certo homem e dizei-lhes: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e perguntaram e prepararam a Páscoa. Ao cair a tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes. Um para o outro começavam a lhes perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que come comigo no prato. O filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura, a respeito dele. Contudo, ai daquele que trai o filho do homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez nessa semana maior, né, que a gente assim dá, uma semana de muita penitência, de jejum e oração e de uma profunda meditação, nós vamos ver a continuidade do evangelho que Jesus traz aqui, né? Tudo aquilo que deveria para a nossa salvação e a nossa libertação acontecer. É o que está escrito, que o Filho do Homem seria entregue, né, nas mãos dos homens, ia sofrer muito e padecer. E nós vamos ver que Jesus manda os seus discípulos, encontra esse tal homem, né, e na casa dele ceia-se, celebra a Páscoa. Mas a gente vamos ver que um rico detalhe do Evangelho tem aqui que Jesus faz uma observação, né? Que um daqueles que estavam com ele seria o traidor. E muitos preocupados e tristes, conforme a Escritura diz, que eles ficavam se perguntando se será que seriam eles, o qual deles seria. Isso perturbava o coração deles. Mas Judas se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, por acaso sou eu? E Jesus responde a ele: Tu assim dizes, né? E quantas as vezes nós nos colocamos nessa posição de Judas, de que viramos as costas muitas vezes para a vontade de Deus. Meus irmãos, há uma heresia, né? Eu posso até assim chamar, muitos por aí
Dizem que Judas já foi predestinado a trair Jesus. Meus irmãos, ninguém é descartado por Deus. Nós sabemos que a posição de Judas foi uma posição de condenação. Então, Deus, no seu infinito amor, jamais iria criar o ser humano para ser condenado. Mas o ser humano, com as suas livres e espontâneas decisões, né, por amor às coisas do mundo, nós podemos nos entregar, né, às paixões mundanas e assim perder a nossa salvação. E o mais importante é que no final do Evangelho Jesus diz assim: em verdade, um de vós entregará o Filho do Homem, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Era melhor que esse não tivesse nascido. Era melhor que esse não tivesse nascido. Quer dizer, se o homem que se revolta contra Deus, contra os seus mandamentos, contra a sua igreja, e ele tem a vida toda para se arrepender, ele não se arrepende, infelizmente, meu irmão, não há salvação. O que Jesus quer dizer é isso. Ao tempo todo, Jesus deu oportunidade a Judas de mudar os seus planos, mas nós vimos que Judas já tinha tomado a decisão. Então, quando Jesus faz aquele ato de amor, de privilégio com Judas, de passar o pão, o molho e dar a ele, Judas, com o coração fechado, né? Não se deixa tocar pelo amor de Jesus, pela bondade que Jesus tinha para com ele. E Satanás entra no coração de Judas. Que sirva também para nós, e essa tem que ser a missão, né, que Jesus veio nos dar, é que a gente tenha a oportunidade de mudar os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Mas é como eu falava na homilia de ontem, Deus não vai forçar nada. Estamos livres, né, para decidir se queremos trair o Filho do Homem ou se queremos ceiar com ele, né? O domingo glorioso, o domingo da ressurreição. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.